Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu vou falar um pouco sobre o livro Polícia no Rio de Janeiro, do Thomas Holloway. Essa apresentação faz parte aí do projeto integrador Polícia, Direito e Sociedade, que está sendo organizado aí pelo professor Bruno Zavattari e Edna Felício. Vou tentar ser o mais breve possível e para que não fique maçante essa apresentação, tá? Vou tratar mais especificamente ali do capítulo 2, que fala sobre os primórdios da polícia no Rio de Janeiro, época que se deu aí em torno de 1808 a 1830. Pois bem, nesse período a polícia não era profissional, né, no Brasil Colônia, e ela se iniciou ali no Rio de Janeiro e depois se espalhou ali pelas capitais das principais províncias. A criação dessas polícias foi essencial para a passagem de colônia para a independência brasileira, né, e isso se deu ali no final do século XVIII e início do século XIX. Portugal instalou um sistema judicial das colônias que foi essencial para a manutenção do império. Os juízes estavam entre os principais representantes ali da autoridade monárquica, e o que eles tinham de legislação nesse período era a lei penal do livro quinto do Código Filipino. O início dos processos ali se davam por agentes da coroa, exclusivamente, né? Os juízes reais eles reuniam e avaliavam as provas, e as confissões se davam através de tortura. O acusado não tinha nenhum direito, né? O sigilo no processo era exclusivamente ali optado pelo juiz. Então, se ele achasse que teria que ter o sigilo no processo, esse sigilo existiria, né? As punições legais que existiam na época eram realmente tortura. Então, ou seja, existiam mutilações físicas, marcação com ferro quente em brasa, esquartejamento e açoite. As organizações que existiam nessa época eram os vigias, que eles eram guardas civis desarmados, né? Inspetores do bairro, que eram designados pelos juízes, e em tempos de perturbação civil, períodos mais turbulentos, eram convocados ali tropas do exército, que era o único meio profissional na época que existia, né? E aí existiam também as unidades de milícia, que eles possuíam armas, uniformes e alguns treinamentos que eram feitos pelo exército, e existiam também as ordenanças, né, que eram homens, exclusivamente homens, que tivessem aptidões físicas e que não tinham nenhum treinamento, e suas armas e uniformes eles deveriam ser disponibilizados de forma própria, né, eles mesmos que tinham que buscar por esses meios aí. As elites brasileiras elas tinham interesse na independência, assim como interesse na estabilidade e paz social, né? Eles contaram com a ajuda do processo de independência, que avançou em etapas entre 1808, que foi a transferência da família real para o Rio de Janeiro, e até 1831, que foi a abdicação de Dom Pedro I. A independência contribuiu para uma transição política conservadora, e evitou uma guerra civil, né, poupando o país de uma grande destruição aí. Os brasileiros eles esperavam nessa época, através da pressão pela ruptura do passado colonial, eles esperavam criar atributos básicos para que fosse feita tal ruptura, né? Entre eles era a legislação penal, instituições e procedimentos judiciais e o exercício do poder policial. A visão dos liberais, tanto dos liberais quanto dos conservadores da época, sobre a polícia e os procedimentos judiciais, era que eram relíquias contrárias ao progresso de uma era passada e legado de opressão colonial. Então, os poderes políticos eles reconheciam que tal ruptura poderia ser perigosa e maléfica, né, para o seu próprio status e controle, mas eles desejavam se livrar do despotismo colonial e do absolutismo monárquico. Dessa forma foi criado ali a Intendência Geral da Polícia, da Corte e do Estado brasileiro. Foi criado ali em 1808 e foi adotado o modelo francês de polícia, né? Em que o intendente ele ocupava o cargo de desembargador e ministro do Estado. Tal cargo tinha o poder legislativo, executivo e judicial. Então ele obtinha os três poderes no mesmo cargo, né? Foi feita uma divisão da cidade do Rio de Janeiro em dois distritos, no qual foram designados ali juízes do crime, que tinham ali a função judicial e policial. Esses juízes eles respondiam diretamente ali para o intendente de polícia, né? E a fundação, dessa forma se deu aí a fundação das instituições policiais no Rio de Janeiro. O primeiro intendente de polícia foi o Paulo Fernandes Viana. Ele permaneceu por 13 anos no cargo e foi até 1821. E nesse período foi criado também a Guarda Real, em 1809, cuja tinha a função de manter a ordem e perseguir os criminosos, né? É uma força policial militarmente organizada e que funcionava em tempo integral, subordinada também à intendência de polícia. O membro mais conhecido dessa força policial foi o Miguel Nunes Vidigal, que ele ingressou como cadete em 1770 e em 1809 ele tinha a patente de major. Vidigal foi o segundo comandante dessa nova força policial. Tanto o Vidigal quanto os seus soldados, eles escolhiam pessoas para atuar junto com eles, mediante o tamanho e a truculência.
Eles foram conhecidos inclusive como o terror dos vadios e dos ociosos, até por conta da forma de como tratavam, né, com as pessoas. Eles batiam em escravos, em outras pessoas não escravas, pessoas comuns, que realizavam batuques regados a cachaça tarde da noite. E aí, após as surras que eles davam nesses escravos, nessas pessoas, eles devolviam os escravos para os seus proprietários, e os não escravos eles ficavam por um período preso na casa de guarda. É um período curto, né? Depois desse período, alguns sem nenhuma formalidade eram recrutados para o exército ou para a marinha. E os que não eram recrutados, eles eram enviados para cárceres ali na cidade para permanecer um tempo de pena maior. E por fim, se deu a criação do Código Criminal em 1830, foi aprovado pelo Parlamento, regido pelos princípios da Constituição de 1824. Foi a base legal aí da atuação policial por um tempo aí de aproximadamente 60 anos, vindo a ser substituído somente em 1890 pelo Código Penal da República. E esse código ele definia comportamentos criminosos que antes não eram definidos, né, e ficavam sob decisão da atuação da polícia exclusivamente. A pena mais severa do código era de morte por enforcamento. Alguns dos seus dispositivos tratavam de crimes como roubo, furto, ameaça, desacato, resistência à prisão, vadiagem, etc. Ou seja, antes desse período, a própria polícia ali tinha um poder judicial, né? Então, ou seja, eles mesmos decidiam quem era criminoso, quem não era criminoso, aplicavam as penas conforme como eles achavam que tinham que aplicar. E então, após esse código, né, foi dado um embasamento legal para a polícia, para que elas pudessem trabalhar em cima daquilo e ter ali aquilo tudo muito bem definido, né? Não só por escolha deles. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não sei se eu fui bem claro no que eu falei, não tenho muita experiência em gravar vídeos aí, mas eu espero que tenha ficado claro e que vocês tenham entendido o conteúdo que eu quis passar para vocês aí. Um grande abraço a todos aí, vamos dar sequência no projeto integrador.